começar a gravar. Bom dia, nono ano. A gente vai estar retomando o conteúdo de ética. Hoje a gente vai falar da importância do período eleitoral, a importância do voto e tudo mais. Acho que vocês já estudaram alguma coisa sobre isso em História do Brasil com o Gevson, não tenho certeza. Mas eu acho que a gente estuda História do Brasil no ensino fundamental, né? Eu acho que eu só estudei no ensino médio, mas eu acho que deve ter no fundamental. Vocês estudaram alguma coisa sobre Getúlio Vargas, direta já, ditadura militar? Já estudaram alguma coisa sobre isso? Ditadura militar nós está estudando. Getúlio Vargas nós já estudou. Já estudaram, Getúlio Vargas já estudou. Ok. Então, quando a gente fala de período eleitoral, de voto e tal, claro que, infelizmente, imediatamente vem à nossa cabeça coisas como corrupção, né, escândalos políticos, né, é o que está mais na nossa mente nesses momentos, especialmente atuais. Corrupção e escândalos políticos fazem parte, minha gente, infelizmente, da história do Brasil, da história de muitos países, tá? Golpes militares não são coisas exclusivas do Brasil, certo? Que os nossos políticos exageram bastante, mas nós não somos o único país corrupto do planeta. Infelizmente, a América do Sul é assim, certo? Talvez pelos processos de colonização, a forma como as coisas se deram, essa herança de querer explorar os outros, tudo isso tenha deixado marcas muito sérias na nossa política. Não significa que lá na América do Norte não haja corrupção também. Há, né? Há uma corrupção também, mas de forma distinta da que acontece aqui, né? A corrupção lá é mais por poder, por influência, né? Não chega a ser uma questão de ideologia e de dinheiro, né? Aqui as pessoas estão um pouco se lixando para a ideologia, para quem é de esquerda, de direita. Na real, cada político só se preocupa com o quinhão dele, com quanto ele vai ganhar com aquilo tudo, certo? Quando eu vejo aqui várias pessoas se candidataram a vereador nesse momento, escolheram partidos, né? Partidos bem específicos. Você vai ver que tem muita gente no partido, acho que é PSL, que é o partido que era o partido do Bolsonaro, né? E um outro lado de pessoas no PT. Então ficou bem polarizado, né? Como se isso fosse fazer alguma diferença. Na verdade, isso não faz, certo? Claro que cada um tem suas ideologias, cada um tem aquilo que defende, né? Tem um partido mais progressista que defende ideias mais progressistas no papel, e tem aquele partido mais fundamentalista, extremamente ético, religioso, que defende outros tipos de ideia também no papel, né? Na hora de vamos ver, na hora de quem é mais honesto, quem vai roubar, quem não rouba e tal, isso não existe, né? Ambos estão envolvidos em escândalos, né? Então, ambos esses partidos estão lá na lista de partidos com ficha negativa e tudo mais. Não estou falando do político em si, né? Eu falo do partido, da história do partido. Para falar em voto, infelizmente, a gente tem que falar um pouquinho de partido. Claro que eu não vou entrar nesse mérito, porque eu não sou professora de história. E o Gilson vai discutir isso com vocês, está discutindo isso com vocês de forma muito mais clara e eficiente, tá? Já que ele é o estudioso da área. Mas em ética a gente traz algumas coisinhas, certo? Para pontuar. Até porque a ética é a parte da filosofia que quer tornar o homem melhor, né? Qual a melhor forma de tornar um homem melhor do que fazer pensar na hora do voto? Claro que uma aula em 2020, em pleno outubro, para adolescentes de 14, 15 anos, não vai mudar o mundo de uma hora para outra, né? Mas uma sementinha sempre é plantada. Essa aula ela teria que terminar 10h10, 10h50. Então, vou ter que terminar ela 10h43, 10h47 para fazer a chamada. São 10h33. Importância do período eleitoral. Acho que muitos de vocês se perguntaram, meu Deus, né? Ter eleição, né? Que é um aglomerado de gente em pleno ano de pandemia, né? Em que a gente está preocupado com tantas outras coisas. Pois é. A população inteira está se perguntando o porquê disso, né? Quando a gente acha que o melhor mesmo seria deixar essas eleições para o ano que vem, e esperar isso passar ou a gente receber as vacinas, né? Ter certeza de quando vão chegar as nossas vacinas, porque a gente não sabe mais. A gente ia comprar a vacina inglesa, mas ela deu um problema muito sério, então os testes foram interrompidos. O Ministério da Saúde optou por uma outra marca de vacina, que seria a chinesa, que é a que está mais avançada, acho que é junto com a da Rússia. Aí o presidente disse que não quer comprar,
E aí a gente está de novo naquela estaca de quando vamos receber as nossas vacinas. E a gente continua fazendo as coisas, né? Acho que vocês já perceberam que casamentos foram liberados com determinado número de pessoas, as festinhas voltaram. Vocês que não são bobos nem nada, já devem ter visto no Instagram que tem gente indo para showzinho, barzinho, sem nem usar máscara. Então, as pessoas voltaram à vida normal, mas a vida não está normal ainda, né? A gente tem curvas de crescimento e de decaimento da doença todos os dias. Ontem, o governador liberou a volta das aulas dos alunos de 18 anos. Porém, nenhuma instituição pública vai voltar esse ano, né? Elas têm autonomia para decidir se vão voltar ou não e decidiram não voltar. Então, a gente tem autonomia sobre algumas coisas e não tem sobre outras. Infelizmente, quando se trata de voto, né, é do interesse de quem? Quem vocês acham que o período eleitoral mais beneficia? A população, gente? Ou os políticos? Acho que é Os políticos. Os políticos, né? Literalmente não interferir em nada na nossa vida, deixar as nossas eleições para, digamos, março do ano que vem, né? Que eu acredito que em março, se Deus quiser, a gente estaria vacinado com a vacina russa, com a vacina chinesa, ou até, quem sabe, com a inglesa. Mas eles não quiseram, né? Então, seguiram com isso, né? Eu não sei se vai ser multado quem não for votar, né? Eu não estou pretendendo ir votar, não tenho a menor vontade, ainda mais agora, né? Como surgiu o voto, né? Sempre foi um direito de todos e quais os motivos eu tenho para votar. Essas são algumas das questões que a gente vai ver ao longo dessa apresentação. Muito provavelmente, em virtude do meu problema com a internet, eu não vou conseguir estar concluindo essa apresentação hoje, mas não tem problema, a gente termina semana que vem, certo? Eu queria que a gente visse pelo menos o primeiro ponto. Se vocês tiverem alguma pergunta que eu possa responder, certo? Se eu não puder, eu vou perguntar ao Jefferson em outro momento e trago para vocês semana que vem. Ou vocês podem estar perguntando a ele também, confrontando as nossas ideias. Os nossos pontos de vista são diferentes, né? Ele é historiador e eu sou estudante de direito, então ele vê as coisas de uma forma mais global, né, onde todo mundo é incluído, e eu vejo a coisa mais do ponto de vista técnico, né? Então, as nossas visões vão ser diferentes, não é porque a gente discorda, eu acredito até que a gente concorda com muita coisa. As nossas visões são diferentes porque nós somos formados de formas diferentes, né? Ele foi instruído de uma forma e eu fui instruída de outra, e as nossas visões, mesmo assim, às vezes se encontram. Outras vezes não, que é normal. Discordar dos seus amigos é normal, gente. Aprendam a lidar com isso. Camila, eu juro que eu vi o nome Keila aqui, chegou, me assustei. Como assim? Eu estou entrando na minha própria aula. Então, como surgiu o voto? Vocês têm ideia, gente, de mais ou menos em que época aqui no Brasil surgiu o voto? Lancei aí uma teoria. 1900 e não sei quanto. Quanto? 1900 e não sei quanto. 1994. Foi bem antes disso. Bem antes de 1900. Incrível que pareça. Tem não? Ninguém mais nenhuma teoria além do Carlinhos? Gente, na verdade, a gente tem votos, não necessariamente da população, né? Mas a gente tem votos aqui no Brasil, acho que desde 1534, né? Temos votos. A gente já tinha sistemas de votação aqui antes mesmo de ser instaurada a República, né? Por muito tempo, o Brasil viveu um período de monarquia, né? Com o imperador e tal, acho que vocês também já estudaram isso. Essa parte chata, Deus que me perdoe, mas eu era péssima em história do Brasil, eu achava um saco, Deus me perdoe. Eu sempre gostei mais da história a nível mundial, né? A história do Brasil era péssima, né? Eu tenho até vergonha de falar isso, mas eu era muito ruim, muito ruim. Qualquer Sério, eu nunca questão. gostei de alguma Você, coisa que tem a ver com a história do Brasil. você gosta? Assim, de outro país eu gosto. Não tem agora quando é do Brasil, É. não Você se gosto sente muito não. Você se sente culpado? Porque eu me sinto culpada. Além de eu não gostar, eu não aprendo. Né? Eu sei o quê? Eu sei do meu ano A de mesma nascença coisa para sou cá. eu. Eu fico muito confusa com a história de Getúlio Vargas. Eu não sei se ele é um vilão ou se ele é um cara legal. Eu não consigo entender direito, sabe? A história do Brasil ela é muito confusa, muito obscura. Esses presidentes que se matam, são assassinados. Essa história da família real, cheia de enrolada. Então, eu não consigo entender, porque para mim ela é muito confusa, né? Ela não é tão cheia de etapas que evoluem, né? Como a história europeia,
no Renascimento, aquela coisa toda do iluminismo. Aí a gente vê a evolução, a gente vê o ser humano indo para frente. E na do Brasil parece que a gente dá um passo para frente e dois para trás, um passo para frente e dois para trás. Isso sempre bagunçou minha cabeça desde quando eu era criança, então eu não gostava. Aí eu estudei Guerra de Canudos, acho que vocês estudaram, Revolta da Vacina, e isso para mim era impensável. Meu Deus, parece coisa da Idade Média, né? E não era. Então, com a proclamação da República da Família Real, né, foi destituído o chefe do Executivo Federal e ele passou a ser escolhido pela população. A população, entre aspas, gente, né, porque não era todo mundo que podia escolher o chefe de Estado, não era todo mundo que podia dar sua opinião, como vocês já devem imaginar, né? Eu imaginei assim, antes de aprofundar um pouquinho esse estudo, era o que eu pensava. Eu disse, não, eu acho que só não podiam mulheres e escravos. Só esses, o resto podia, né? Os homens e tal, né? Mas quando foi adotado o presidencialismo aqui, né, o Prudente de Moraes foi o primeiro eleito, né, por um lado parecia muito evoluída a história de ter um presidente, mas por outro não, né, porque a ideia, quando a gente pensa em presidente, a gente pensa em democracia. Quando a gente fala em democracia, a gente pensa em quê? Poder do povo, né, poder que vem da mão do povo. E, na verdade, essa democracia aí não era da mão do povo, era da mão dos próprios políticos, porque vejam só, todas as pessoas que eram proibidas de votar. Menores de 21 anos, mulheres, analfabetos, mendigos, soldados rasos, né, indígenas, integrantes do clero, que também estavam impedidos de votar. Então, se você só podia votar se você fosse um soldado de grande patente, um homem rico e instruído, né? Então, tinha que ser homem, sendo rico ou instruído, ou um soldado de alta patente. Não tendo essas características, você não podia votar. Então, só votava uma pequeníssima parcela da população brasileira, né? Os soldados de menores patentes, os pequenos agricultores, os analfabetos, que era o quê? 70%, 80%, 90% da população não podiam votar. Mendigos até hoje nem se fala, né? Mulheres, pelo amor de Deus. Então, tinha uma restrição muito grande de quem decidia a política no país e ficava nas mãos dos próprios políticos, né? A porcentagem de pessoas que podiam votar era basicamente as pessoas que podiam se candidatar. Então, a gente tinha um direito ao voto, mas era muito, né? Vocês entendem? Muito obscuro, um jogo muito de cartas marcadas. Na década de 30, né, 1930, surgiu a liberação do voto feminino, né, em 1932, para ser mais exata. Então, as mulheres, graças ao movimento feminista, uma série de coisas, ganharam direito ao voto. E também as pessoas, de uma forma geral, ganharam direito ao voto secreto, para evitar represálias e tudo mais. Antigamente, você tinha que descrever exatamente seus documentos, seu nome e tudo para votar. Então, o seu voto ia com a sua identificação. Então, ai de você se não votasse determinada pessoa, né? Porque ele teria como saber. Então, em 1930, a gente ganhou o direito do nosso voto ser secreto, tá? E as mulheres ganharam o direito de votar. Porém, elas não podiam votar, mesmo tendo esse direito, né? Elas eram impedidas de votar. Apenas em 1945, por conta das guerras, né? Das baixas de homens, né? Da necessidade de pessoas para dar continuidade à vida, né? Pessoas, no caso, homens, né? Aí, como não tinha homem para fazer nada, foi permitido às mulheres irem votar, né? Então, foi liberado, acho que em 3 de fevereiro, ou 27 de fevereiro, não lembro, mas foi em fevereiro de 1932. Porém, as mulheres só começaram a votar aqui no Brasil mesmo em 3 de novembro de 1945, né? Pós-guerra. Aí é que elas realmente conseguiram votar. O movimento feminista insistindo, ninguém mais tinha como impedir, porque as mulheres meio que acabaram sendo a maioria da população ativa, né? A maioria tinha perdido os maridos, filhos, irmãos, então teve que ser com elas mesmas. Nos anos 60 e 70, a gente viveu um momento obscuro aqui no Brasil. Esses são os períodos bem marcantes da questão do voto aqui no Brasil. 1960 e 1970, a gente viveu o período de ditadura. Então, no período de ditadura, gente, ao contrário do que muitas pessoas pensam, ainda existia o voto, tá certo? A gente tinha 2 partidos, era o MDB, que é o PMDB hoje, e eu não lembro o nome do outro, Lavras, eu não lembro o nome do partido, o Geiros que deve lembrar. Eram 2 partidos, por isso que fala bipartidarismo. Ou você ia para um lado ou você ia para o outro, mas eles eram iguais, né?
no final de tudo eles eram sempre iguais. Então, podia-se votar, né? Existiam alguns cargos em que era liberado o voto, porém era um voto muito reservado, muito marcado, e entre as pessoas que eles mesmos escolhiam. Então, você podia votar, mas você... Lembra, eu não sei se eu cheguei para vocês e dei uma lista de quadrados e pedi para vocês escolherem, né? E quando vocês escolheram, eu disse, vocês não escolheram, quem escolheu fui eu. Porque vocês escolheram dentre as opções que eu dei para vocês. Então, era esse tipo de escolha, era esse tipo de voto que era feito, né? Vocês votam de acordo com as opções que eu destinei para vocês votarem. Então, na verdade, a população não escolhia nada. Até hoje eu tenho a sensação que não escolhe. Então, na década de 90, a gente teve avanços no sistema eleitoral, a gente superou, né, a ditadura nos anos 80, né, a população foi para as ruas, o mundo inteiro, né, estava do lado do Brasil pelo fim da ditadura na América do Sul, de uma forma geral, especialmente a do Brasil, que deixou marcas no mundo. Até hoje o mundo conhece esse período da história do nosso país, né, em particular, porque foi um período brutal, onde milhares de pessoas desapareceram. Até hoje a gente não tem a mínima ideia de onde essas pessoas foram parar, se foram exiladas, mortas, onde estão enterradas. Então, até hoje ninguém sabe sequer onde estão os cadáveres dos seus parentes. Então, foi um momento bem, bem escuro. Então, em 80, as pessoas foram para a rua, conseguiram, né? Também o país já estava falido, os militares não sabiam também mais o que fazer, então não teve nem como resistir por muito tempo. Devolveram o país para o povo e aí voltamos com as eleições, né? Na década de 90, começaram os avanços no sistema eleitoral, voto secreto, funcionando mesmo, conferindo, e as ideias das urnas eletrônicas, né, que são um avanço mundial. A gente exporta essa tecnologia, apesar de boa parte do mundo ainda não confiar muito nelas. Nos anos 2000, né, a gente começou literalmente a usar as urnas biométricas e eletrônicas. Acho que a primeira vez que eu fui votar não tinha biometria, né? Eu levava o documento, mas na segunda vez que eu fui votar já tinha biometria, né? Eu tinha que colocar lá a minha impressão digital e tinha que bater. Então, é um momento que a gente tem hoje de tecnologia. O Brasil tem um sistema eleitoral com a maior tecnologia do mundo, né? Porém, algumas pessoas ainda não acreditam nisso, mas eu não vou entrar nesse mérito porque tem gente que acredita que a Terra é plana, e é o mesmo tipo de gente que não acredita na urna, então eu não vou discutir. Apesar de que sim, é possível falhar, porque qualquer máquina é passiva de falhas, né? Apesar de ser um sistema muito controlado, tudo que é muito grande é passivo de falhas, tá legal? Gente, deixa eu ver se dá para ir mais para frente. Esse povo ouvindo essa música do Gustavo Lima, se eu pudesse, eu proibia. Aí eu acho que vai ficar para a semana que vem, gente, a questão do voto feminino, né, os movimentos e tudo mais. E acho que pouca coisa, né? E as penalidades do voto. Eu acho que daria para eu terminar. Acho que eu vou terminar, né? Na década de 30, né, surge o voto secreto e o voto feminino. Era proibido para as mulheres o direito de votar. Como era proibido muitas outras coisas, né? Era proibido usar calça, era proibido se divorciar, era proibido se separar, era proibido trabalhar, né? Era proibido ter acesso à universidade, tudo isso. O movimento feminista sofreu muito, lutou muito, apanhou muito para conseguir que a gente acessasse espaços que hoje são muito, muito tranquilos para nós, né? O movimento feminista não parou, até hoje ele continua lutando, porque por mais que a gente ache que as coisas estão iguais, na verdade não estão, né? Onde a gente vê essas desigualdades salariais, empresas que descaradamente destinam determinados cargos para homens e tal, apesar de ser um cargo que qualquer um dos sexos lidaria tranquilamente, ainda tem um pouco dessa bobagem, né? Mas muitos direitos foram conseguidos desde então. E o voto pode parecer uma bobagem, né? Acho que muita gente vai dizer, grande coisa o direito de votar, eu detesto ter que sair de casa para votar. De fato, é chato. Mas pense isso do ponto de vista emocional e do ponto de vista de inteligência. Por que a opinião dos homens sobre os líderes políticos é importante e a minha opinião não seria? Por quê? Eu também não trabalho, eu também não faço parte da sociedade, por que os homens são ouvidos e eu não? Não sou um ser humano também, com um cérebro com as mesmas capacidades, né? Não dou lucro a este país, de fato, porque
Mesmo nessa época que as mulheres não podiam trabalhar, né? Se as mulheres não ficassem em casa cuidando dos filhos, quem iria cuidar? Então, como é que a gente ia ter reposição de seres humanos se não fosse pelas mulheres, né? Pessoas de bem, entre aspas, instruídas, limpas, alimentadas e saudáveis sem as mulheres. Então, são seres humanos importantes, mesmo que não participassem ativamente sim, mas diretamente da economia, eram seres importantes para ela. Então, era muito doloroso, né, não ter sua opinião considerada, né? Sequer elas eram consultadas sobre nada. Então, isso, apesar de parecer bobagem hoje, eu particularmente detesto votar, foi importante e é importante, tá certo? Eu quero ter o direito de dizer que eu não quero votar, né? Eu não quero ser impedida de votar, simplesmente pelo fato de ser do sexo feminino, né? Eu quero dizer, não quero votar e pronto. Mas que eu tenho direito, eu tenho, eu só não quero. É diferente de eu ser impedida. E normalmente quando a gente é impedido de fazer alguma coisa, né, vocês sabem muito bem disso, aí é que a gente quer mesmo. Então aqui a gente tem o voto obrigatório. Vocês acham que votar é obrigatório, gente? Se eu tirar esse slide, voto é obrigatório sim ou não? Acho que Não, acho que não. Não Eu exatamente. acho que não, sei lá. não acho que exatamente, é bem legal. Não exatamente, é quase uma resposta de advogado. Não exatamente. Sim ou não? Se fosse só sim ou não. Não. Eu acho que sim, Não. porque se não votar, parece que a pessoa não pode viajar para outro país. Mais ou menos isso. O Carlinhos bateu num ponto. A gente não é assim, o exército não vai vir em casa, apesar de uma vez disseram que vinha, quando eu me recusei a ser mesário, o exército vai lhe buscar em casa. Pois que vai, quando ele for me buscar, eu vou. Né? Eu não queria ficar na mesa e a mulher queria me obrigar. E para ficar na mesa tinha que ser uma pessoa com menos de 30 anos e que tivesse nível superior. Eu era a única da fila. Aí eu disse, eu não vou não ficar. Eu não vou. E não fiquei. Cadê? O exército nunca chegou na minha casa para vir me buscar. Hoje é dia... Oxente. Peraí, viu? Essa frequência. A frequência do nono ano exige muita inteligência. Vamos lá. Na verdade, não é assim obrigatório da polícia ou do exército ir te buscar em casa. De fato, não é. Mas, como o Carlinhos falou, se você não votar, você sofre algumas penalidades. Então, né? Por isso que eu coloquei aqui, sim e não. Primeiro, antes dos 17 anos, antes dos 18 anos, você não é obrigado a votar. Então, se você tem 16, 17, você não é obrigado. Você pode, mas você não é obrigado. Então, você não vai sofrer nenhum tipo de penalidade, entre aspas, né? Porque se você tem 17, fez 18 e não votou e passou no vestibular, você não entra na faculdade sem um comprovante de voto. Então, você tem que votar. Tá ligado? Menores de 18 anos e maiores de 65 não são obrigados a votar. Então, se vocês deixarem de votar porque não querem ou porque realmente não podem, não vão sofrer nenhuma penalidade durante esses anos, tá? Mas, se você tem 18 anos e não votou, você vai ter que pagar uma multa para poder votar na próxima eleição. Se você não pagar essa multa, você não vota. Acho que é mais ou menos isso. Ou pelo menos tem que justificar. Dá uma resposta plausível de por que você faltou, né? Aí, se você não votar, você não pode assumir cargo público. Passou no concurso da polícia, estou muito feliz. Eita, não tem comprovante de votação, não pode assumir. Então, Ô, professora, ou perder vaga na esse ano não faculdade. vai ser, Oi? esse ano vai ser obrigatório o voto, não, né? Então, eu acho que não deveria, né? Mas eu não tenho completas informações. Ao que parece, vai. Da mesma forma, se não votou, tem que justificar. Só E é não horrível. vota se tiver com alguma suspeita, né? De corona. Tá Ou com se não tiver. pode estar com febre há 15 dias, no período de 15 dias, um monte de coisa aí. Eles consideram, certo? Só que dá um trabalho tão grande para justificar. Eu não pretendo ir votar, né? Se acontecer alguma coisa muito séria. Gente, vou fazer a chamada aqui, que eu já passei 3 minutos. Abraão. Presente. André. Presente. Carlinhos. Presente. Everton. O Everton tá presente? Não, o Mário que respondeu. O Everton tá presente, gente?
O Everton tá na sala. Tá, né? Mas não tá respondendo nem do bate-papo e nem no áudio. Então, só ligou a câmera. Everton não adianta. Não respondeu, leva falta. Guilherme. Guilherme faltou. Vamos lá. Heloíse. Presente. Camila. A Camila saiu da aula, ela tinha entrado. Ai, ai. Parece que a net dela também é. Lucas. Presente. Luiz Henrique. Estava presente, falou agora há pouco. Presente. Mário Jorge respondeu aqui no chat. Maíla. Acho que a Maíla falou Presente. agora há pouco também, presente. Renata. Presente. Beleza, isso aqui é um presente. Vitória. A Vitória estava. O Guilherme respondeu aqui. Vitória presente. Ok. Então, gente, até mais. Desculpa aí pelo atraso. Vamos lá. Tchau.